Telescópio. Apoio cultural. Feijão Santo André, para o seu arroz com feijão ficar mais gostoso. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Stile, de coração para você. Bolsacreto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Boa tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, ao vivo dos estúdios da TVI, para o canal 99 da NET e para o site tvitap.com.br. Repetindo, tvitap.com.br. Segunda-feira, 15 de julho de 2013. Temperatura média em Itapetininga de 20 graus, segundo o site Clima Tempo, né? A previsão do tempo também para essa semana é que não haverá chuvas. Então você, Itapetiningano, pode ficar tranquilo aí, só nas noites que continuarão frio, com média de 10 a 15 graus. Temos aqui segunda-feira, dia de jornais em Itapetininga. Tá aqui, né, a Folha de Itapetininga que saiu no último sábado com os destaques na capa. Conselho de Desenvolvimento debate reforma do plano diretor. Água empoçada em área abandonada causa preocupações. Temos aqui também do outro lado, inscrições para o vestibular da UFSCar EAD 2013 começa no dia 1 de agosto. Tem aqui também skatistas, problemas e perigo na Avenida Peixoto Gomide. A outra notícia aqui da capa é Polícia Civil incinerou maconha e crack e cocaína. Tá aqui então o jornal Folha de Itapetininga. Você, Itapetiningano, aí pode procurar nas bancas o jornal com as principais notícias aqui da cidade. Também na última sexta-feira saiu o jornal Correio de Itapetininga. O jornal Correio de Itapetininga que destaca: Instituto Vida terá 7 milhões da Prefeitura. Por falar em Instituto Vida, houve hoje lá na Prefeitura, na parte da manhã, um protesto do pessoal aí do Instituto Vida. Nós da produção aqui da TVI estamos avaliando, estamos pesquisando para saber o que houve, o que aconteceu, para levar a você, telespectador, o que houve na questão do Instituto Vida hoje em protesto lá na Prefeitura Municipal. Também, por falar em Prefeitura Municipal, segunda-feira, o dia do Semanário Municipal. Tá aqui, ó, o Semanário Municipal com a sua capa bem diagramada e bem bonita, que destaca: Secretaria de Obras já fechou mais de 32 mil buracos em Itapetininga. Também temos aqui mobilização nacional de hepatites. 6 telecentros serão implantados para a inclusão digital. Itapetininga ganha projeto para o Cine fomentando o audiovisual. Tá aqui, ó, o semanário que conta tudo que está acontecendo na Prefeitura de Itapetininga. Então você, telespectador, que tem dúvida quanto quem está sendo nomeado, o que está acontecendo na Prefeitura, vá até algum órgão municipal e pegue o semanário municipal. E hoje, nessa segunda-feira, tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o meu amigo e professor Jovir Filho. Jovir, bem-vindo ao programa Telescópio. Obrigado pelo convite, Maurício. Boa tarde ao espectador. E vamos aos debates, né? Eu agradeço muito a oportunidade de estar trazendo, né, as minhas ideias e espero contribuir com o programa e com o seu bonito trabalho que tem sido feito no Telescópio. Obrigado, Jovir. Não saiam daí que no próximo bloco eu vou conversar com o Jovir sobre educação, sobre política, assuntos que ele entende bastante. Não saiam daí, voltamos já. Arquitetura arrojada e projeto paisagístico de encantar os olhos, o cemitério Jardim Vale da Paz possui 115 mil metros quadrados de área verde, templo ecumênico, carro elétrico, estrutura e serviços comparáveis aos melhores cemitérios do país. Cemitério Jardim Vale da Paz, um jardim de boas lembranças.
A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo BolsaCreto. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. BolsaCreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. Tá todo mundo dizendo que a Stile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Stile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó, essa mini saia de couro vem com tudo e os spikes também. Nossa, arrasou! Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na Stile, tá na rua. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento do BolsaCreto, Plano Familiar Camargo, Lojas Stile e Café Santo André. Jovir, você é um estudante, né, que veio da escola pública e ingressou numa das faculdades mais bem conceituadas do Brasil, que é a Unicamp. Mas essa não é a realidade, né, da grande maioria dos estudantes oriundos de escola pública. Olha, não é a realidade, mas é mais por uma questão de... não por competência, não por qualidade em si. Porque justamente eu acabei escolhendo a Unicamp para prestar o vestibular por causa da filosofia que tinha o próprio vestibular dela, que admitia questões dissertativas. E qual a vantagem da questão dissertativa? O aluno, se ele não sabe responder integralmente uma questão, ele pode pelo menos expor sua ideia sobre aquele assunto. E mais tarde, fazendo parte da banca de correção da Unicamp, eu pude perceber que essa filosofia que eu tinha tido a impressão na qualidade de estudante, ela se realiza na hora da correção da prova. Porque essa perspectiva de você aproveitar ao máximo o que o aluno disse ali, né, na prova, é uma filosofia muito mais interessante do que aquela filosofia fria de você marcou certo, errado, A, B, C, D ou E, você poderia ter chegado muito próximo da resposta, mas você foi infeliz e você está errado. Então, o que acontece? Por que eu digo para você que é mais uma questão de comunicação do que... dentro da universidade, eu fui representante em várias instâncias. E talvez a mais importante que eu considere para mim, que foi fazer parte do processo de moralização da moradia da universidade, né? Que é gratuita e muitas pessoas... Eu fui saber desse programa mesmo, como que ele acontece, lá dentro, né? Por eu precisar da própria moradia. E nesse papel de representante, né, que eu constatei que a maior parte das pessoas que entraram, ainda hoje, imagino que tem um pouco disso, mas a maior parte das pessoas que entraram na universidade não eram pessoas da classe baixa. Mas por quê? Será que é porque não tinha qualidade? Não. Constatei, por exemplo, um dado que... acho que foi no ano de 97, no ano de 97, 15 pessoas desistiram porque não tinham como ficar um dia em Campinas. Então, quer dizer, eram pessoas humildes, simples, que passaram, ousaram tentar entrar numa universidade pública da magnitude que tem a Universidade de Campinas, a Unicamp, só que não tinha condições de se manter um dia na cidade de Campinas. E essas pessoas desistiam. Antes de 97, né, em 96 e 95, eu só consegui moradia em março. Fui conseguir entrar numa casa em agosto. Então, quer dizer, um intervalo muito grande. E eu ainda consegui mesmo, meu pai pôde dar um jeito e eu me manter, né, nesses meses, em pensionatos e tal. Então, quer dizer, a universidade pública, ela está fechada às classes mais baixas, estava, né, pelo menos, principalmente as de qualidade, por conta mais de informação do que por falta de qualidade das pessoas. Por exemplo, eu vim em escola pública, se por um lado eu tinha tido problemas, por exemplo, com várias matérias, faltando professor, com deficiência de material, isso e tal. Por outro lado, eu sempre tive a liberdade de pensamento, coisa que os sistemas privados, eles não permitem ao aluno. Eles engessam muito mais o aluno do que abrem o aluno. Então, para um vestibular como o Unicamp, o sistema público não era um impedimento, né? Era, pelo contrário, ele poderia ter...
se eu não me engano, acho que em 98, a estatística do vestibular de 98 que eu tive acesso, 35% dos ingressantes eram de escola pública. Então, não é uma coisa assim É um número anormal. significativo? Significativo demais você pensar que tem problema de comunicação, problema de acesso, problema de conhecimento do que é a universidade, né? Porque quantas pessoas eu fui saber da Unicamp, em 94, né, que eu estava em terceiro colegial, né, então terceiro colegial, no Peixoto Gomide, e através de um cartaz. Não que foi uma divulgação, chegou em sala, falando, ó, isso aqui é a universidade tal, ela tem tais cursos, ela admite... Você ela tem leu esses lá o programas. cartaz E me interessei. Pesquisou, falou assim, eu acho que esse é o modo que mais encaixa Ideologicamente. 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 Foi, e daí que eu tenho uma felicidade, eu tenho um orgulho muito grande de ter me formado, não por esnobismo, mas por vivenciar um ambiente que é a produção científica do país, né? A mentalidade da universidade, a USP tem bastante, mas a USP ainda ela é quase secular, né? Então ela é a senhora entre as universidades brasileiras. E a Unicamp, então, ela nasceu com mais liberdade. Você citou, né, a forma diferente de fazer o vestibular da Unicamp. Você acha que esse é o modo mais justo? Disparado. Só que houve nesse sentido, um retrocesso, porque a Unicamp passou, acho que há 2, 3 anos, né, acho que esse que é o terceiro ano, que ela passou a ser a primeira fase de múltipla escolha também, prova objetiva. Só que mesmo para a gente pensar em termos ideologicamente, né, do ponto de vista ideológico, ela não coloca 5 alternativas. Ela coloca 4 alternativas. E você não precisa mesmo, qualquer concurso público, qualquer vestibular, você não precisa de 5 alternativas, porque normalmente quem está dominando o conteúdo vai ficar entre 2 opções. Então é esse jogo aí que você faz, então você já tem uma visão diferenciada, mesmo no objetivo. Mas por que há uma pressão? Porque há uma economia, tá? Os cientificistas ao extremo, por exemplo, desde a época que eu fazia parte dos cursos de banca de correção de redação, havia uma pressão muito grande para tirar a redação da primeira fase da Unicamp. Por quê? Porque ela não distinguia, ela não selecionava e encarecia o processo. Quem tem a visão mais objetiva, mais das ciências exatas, não percebe, né, infelizmente, o que você tira de lado humano de um processo seletivo quando você coloca só múltipla escolha. Tá? O lado humano está na sua expressão, não está na sua capacidade, até mesmo aleatória, de escolher uma alternativa. Né? Então, ideologicamente, você determina quem você vai colocar dentro de um processo. Né? Eu vivencio hoje, em termos de concurso público, o quanto é doloroso, né, para a pessoa ela estudar e, de repente, ter a infelicidade de... Não passar, e mais do que isso, ela não passar porque ela marcou... Um deslize ali, ela errou a alternativa. Então, ideologicamente, nós teríamos, a esperança era que tivéssemos todas as provas seletivas dissertativas, né? E sobre o fim do vestibular, muitos defendem, né, a questão do fim do vestibular. O que você pensa sobre isso? Eu, particularmente, entre tantos assuntos que a gente pode puxar em educação, eu sou contra muita coisa. Muita coisa. No entanto, o vestibular é uma delas, né? Porque não seleciona devidamente, justamente por essa coisa. Como assim não seleciona devidamente? Porque é o seguinte, você acaba colocando o aluno que corresponde tecnicamente àquele trabalho de resolver prova. Não significa que seja o que tenha mais conhecimento, que seja o mais criativo, que saiba trabalhar melhor a informação. Então, nesse sentido, ele não seleciona os melhores, tá? Acaba, por conta de escopo, sim, a tendência é os melhores estarem, né? A tendência. Mas não significa que você deixa muita gente boa fora por causa desse processo. No entanto, o que a gente coloca no lugar do vestibular? Né? Se tivéssemos um sistema... Por exemplo, igual nos Estados Unidos, que é por nota, né? Você ficou com a média tal, você vai para a faculdade A. Você ficou com a média X, você vai para a faculdade B. E como que nós vamos confiar no sistema de educação no Brasil? Como que a gente vai confiar que não vai haver favorecimentos? Tá? Então nós precisaríamos primeiro... Aí você vai aumentar o poder do professor de tal forma que... Porque aquela simples nota que ele vai dar para o aluno, que é suficiente para ele passar no ano, naquela disciplina, já não é mais para aquela disciplina.
Hoje a situação do Brasil não permite Não. confiar no sistema? Não, em hipótese alguma. Infelizmente é triste isso, né? É triste. Eu acho que talvez seja um momento, como falei para você, tenho muita crítica, sou contra muita coisa no Brasil. Mas ao mesmo tempo, a implementação entre o que nós temos de conhecimento em educação e a realidade, né, vivida, né, pelo estudante brasileiro, pela escola brasileira, essa realidade ela é muito distante. Então nós perdemos muito. Para não ficar aqui, o telespectador não pensar que é só no achismo, eu fui professor, né, do programa Teia do Saber, que é um programa, olha só, um programa do governo do estado de São Paulo, não sei se ainda está em execução, acredito que não, porque eu não vi mais falar dele. Eu dava aula no ensino superior. E daí trabalhei com professores da rede pública de Campinas, quando eu estava lá, e depois aqui em Itapetininga. Então, tive 2 experiências e isso valeu-me de tal forma, porque eu pude comparar o trabalho em 2 anos. Tá? Será que a realidade é diferente só na cidade de Capivari? Será que é diferente só na cidade de Itapetininga? Infelizmente, há um coeficiente aí, há uma coisa que é em comum, que é a dificuldade de leitura do próprio professor. Então, infelizmente, esse professor, o perfil do professor, ele fala, você pergunta na sala de primeiro ano do ensino fundamental quem quer ser professor, você vê várias crianças levantando a mão. Pergunta para um aluno de terceiro ano do ensino médio, você já não vai ter ninguém levantando a mão. E o que significa isso? Isso a categoria se desvalorizou ao longo do tempo. Tá? A formação em massa de professor para atender a massificação da educação da década de 70, 80. Como assim a categoria se desvalorizou? Porque à medida que você aceita, vamos dizer, que os professores aceitam que a formação deles possa ser a toque de caixa, então eles não estão exigindo a sua formação, o seu acesso ao conhecimento, eles estão apenas assimilando a coisa de mercado, e você vai perceber. Muito fácil, vamos pegar, falando de Unicamp. Eu trabalhei na diretoria acadêmica, né, como estagiário, e essas estatísticas, todo ano, era uma dificuldade enorme de completar turmas de pedagogia, seja nível diurno, né, o integral, seja o noturno. E o que acaba acontecendo nisso? Você tem uma estrutura muito boa, tá, com professores competentíssimos, que você não tem preenchimento de vaga. Mas por que isso? Por quê? Porque a demanda por pedagogia acaba sendo atendida nos municípios, pelas faculdades privadas. Nas faculdades, universidades privadas também, regionais. Então, quer dizer, enquanto eu, no meu curso, quando eu entrei no cursão, que era Física, Matemática Aplicada, nós tínhamos uma diversidade, gente de Roraima, Rondônia, uma acriana, tinha rondonense, tinha de Brasília vários, do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, vários baianos. Num curso, pedagogia, você ia fazer estatística, eram no máximo próximos de Campinas, né? Então, quer dizer, a motivação pela formação, estou falando de pedagogia, mas podemos colocar aí a letras, a licenciatura em matemática, licenciatura em física. Então, onde nós temos formação de qualidade, nós não temos demanda de gente. Então, se opta pelo curso mais próximo, e nesse curso mais próximo, eu dei aula no curso de letras e entendo até a realidade. Quem que era o perfil do meu aluno num curso privado de letras? Era um aluno que trabalhava o dia inteiro, tá? Ganhava o salário mínimo um pouco mais, pagava com muita dificuldade o curso, e o cansaço não permitia ele ter uma formação melhor. Só que ele queria deixar de mudar o status de trabalho e passar a ser professor. Então, ele não primou pela qualidade do seu curso. Ele não exigiu, não quis ir além. Então, isso, no sistema educacional, enquanto classe, os professores acabam... mesmo essa pessoa que é trabalhadora e está tentando se formar numa licenciatura, ela pode exigir Pode. Nós temos mecanismos, nós temos formas. E o maior culpado disso é o sistema educacional? Disparado. O sistema educacional brasileiro, ele colhe frutos, né, pelo PISA, né, constantemente o Brasil é os últimos lugares entre os países que estão em desenvolvimento, né, e essa visão
não só o PISA, se a gente pegar o INAF, né, o Índice Nacional de Analfabetismo Funcional, já persiste, vamos pegar no grosso, persiste a estatística já há um tempo, de 75%, em torno de 75% de analfabetos funcionais. E nesses 75%, nós podemos colocar, inclusive, as pessoas que têm nível superior. Entendeu? Só para o nosso telespectador entender um pouco mais o nosso debate aqui, o analfabeto funcional é aquela pessoa que, por exemplo, ela lê um texto, mas ela não compreende, né? É mais ou menos isso, né, professor? Sim, sim. Ela, em termos, já há um tempo, vem se discutindo, até em termos de educação, a questão não falar em alfabetismo, mas falar em letramento. Por quê? Qualquer pessoa hoje inserida no mundo, né, urbano, civilizado, citadino, né, principalmente, né, centrado na figura da cidade, ele está exposto à escrita, aos textos a todo momento. Então, desde o ônibus que ele tem que tomar, ele tem que identificar que aquele é o ônibus dele, ele está usando a escrita funcionalmente. No entanto, ele pode ser alfabetizado para usar no mais baixo nível, no mais imediato do uso da escrita. Mas se entregarmos um texto jornalístico, ou como houve uma notoriedade em 92 ou 93, que teve um juiz daqui da cidade que promoveu um teste para os candidatos a vereador que tinham que interpretar Turma da Mônica, né? Ele pegou o jornal e pediu para interpretar a Turma da Mônica e a partir disso ele impugnou ou não as candidaturas, né? E esse caso, até Itapetininga, naquela época foi bem comentado aqui, mas para o meio acadêmico, o que aconteceu aqui em Itapetininga foi parar no trabalho de muitos pesquisadores. Por quê? Porque o que acontece? A lógica desse juiz, eu não lembro o nome, ela é perfeita e plenamente aplicável, porque um vereador tem que dominar os textos, né? Por quê? Porque ele vai trabalhar com lei, com projeto. A questão é, em que medida nós excluímos pessoas do processo que têm causas mais justas, né? Que podem defender o povo, tem grande representatividade do povo, por questão dessa leitura. Então, o letramento, ele precisaria ser trabalhado. Então, o que é o letramento? O analfabeto funcional, ele tem a escrita, mas ele não está inserido plenamente no mundo da escrita. Ele domina superficialmente, como um ticket para entrar, né, nesse mundo, mas ele precisa saber o que ele vai fazer lá dentro desse mundo. Então, o analfabeto funcional é uma coisa a ser pensada no Brasil. Enquanto o Brasil tem hoje esse índice de 75%, na França do século passado, ali em torno de 88, 89, ela discutia, esse índice era na faixa dos 5%. Entendeu? 5%. Na França de 88 e 89. Tá? E aqui nós estamos no século 21. Com 95. Com 75. É um índice muito grande. Você sempre cita nos seus verbos aí, deveria, né? Não está se fazendo essa mudança no paradigma, vamos por questões básicas, para não ficar também tão complexa, por exemplo, nesse caso do analfabeto funcional? Não se está, porque é o seguinte, o nosso problema maior é político, né? Vou contar um caso muito rapidamente. Quando eu estava entrando no mestrado em Linguística Aplicada, eu fui convidado por uma pesquisadora que ia precisar fazer uma cirurgia, então ela precisava de um substituto para ela, na coordenação do programa Alfabetização Solidária. Alfabetização Solidária é um nome bonito, envolvendo pessoas gabaritadas, pessoas com grande formação, com grande mérito na área de alfabetização. Só que, o que é esse só que? É um programa, à época, incentivado principalmente pela iniciativa privada. Tá? Envolvia setor público, mas prioritariamente o setor privado fazendo o seu papel de responsabilidade social. Só que qual que é a realidade que se enfrentava? Onde que era o foco desse programa de alfabetização solidária? Era principalmente no sertão de Alagoas, de Pernambuco. E no caso dela, ela queria que eu fosse para Alagoas. E qual que é a realidade de Alagoas que ela me trouxe?
Uma menina, se eu não me engano, de 25, 26 anos, já tinha tido 10 filhos, né? Desses 10 filhos, ela tinha perdido 6 filhos. E a leitura que essa pessoa tinha era que Deus tinha dado 10 filhos e Nossa Senhora resolveu cuidar de 6. E ela ficou para cuidar com 4. Uma menina, uma realidade de 25, 26 anos. Digamos que os 10 filhos tivessem vingado, os 10 filhos tivessem sobrevivido. Que condições essa pessoa tem de permitir a dignidade dos seus filhos? Se ela mesma, ou não vai aqui uma crítica exclusivamente à religiosidade, mas é redutor demais pensar, né? Deus, Nossa Senhora quis cuidar de 6. Não é a fome, não é a miséria, não é as condições de higiene, não é o saneamento básico que está pegando e está proporcionando essas mortes, né? Então essa pessoa, ela não tem uma visão política, né? Porque para ela o texto está longe. Não estou falando que ela tem que ser leitora de Machado, que ela tem que, mas ela tem que ter o mínimo para ela poder ler o texto, a escrita, para ela poder ler a vida. Uma visão freiriana, né, de Paulo Freire, que você tem a educação em transformação, ela transforma a vida das pessoas. Então o que acontece? Para a política é interessante essa figura dessa moça de 25, 26 anos, ou seja lá quantos anos tem, podemos pegar muitas. Então pouco se faz. O analfabetismo funcional é uma conveniência institucional no Brasil. Qualquer político que a gente vai falar, ele vai entender, vai falar que a educação precisa, é prioridade e tal. Então nós temos um sistema todo centrado na conveniência. Por isso que deveria. Tá? Agora, não digo essas pessoas que estão lá no sertão de Alagoas, que a abrangência para atingi-las, nós precisamos de ter um trabalho diferenciado mesmo, e saber se querem ser atingidas, né, por esse trabalho. Eu acho que tudo tem que ser o respeito, tudo tem que ser construído dentro da dignidade humana. Só que muito próximo de nós temos uma realidade aqui, que as autoridades ganham eco nos seus desvios em educação, na caixa preta do governo. Antigamente ninguém queria ser secretário, né, de educação. Hoje em dia, né, com os investimentos aí também do Fundeb, todos esses investimentos também do exterior para a educação, extremamente atrativo. Se tornou uma pasta no qual todo mundo quer ser. É muito fácil. Você pode investir em educação, falar que está investindo em educação. Eu fui supervisor de estágio, né, do estágio. Trabalhei na implantação e na supervisão do estágio supervisionado em letras, né, de língua portuguesa, na cidade de Capivari, durante o tempo que eu estava, nos últimos momentos que eu estava na faculdade. E daí você acaba descobrindo coisas, né? O que acontece? Você vai até a diretoria de ensino e você vai fazer parceria, vamos pensar em algum projeto novo para a gente colocar os nossos alunos para estagiar, não só em sala de aula, vamos proporcionar experiências diversas. Você descobre, daí junto até com o coordenador de sistemas de informação da mesma faculdade, e a gente descobriu uma sala da diretoria de ensino em que você tinha muitos softwares assim de primeiríssima linha, caríssimos, que para o cidadão comum ele não chega, entendeu? Ele é inacessível e de uma riqueza para o trabalho educacional enorme, mas tudo numa sala trancada, porque não tinha implementação. Então o que acontece? Você investiu uma grana boa, você pode falar que você investiu nisso, mas e daí? A utilização, né? E a utilização. Então existe uma conveniência. Agora diga para mim se o professor, eu posso tomar bordoada por estar falando isso, né, ser atacado, mas eu assumo, a minha maior preocupação é construir hoje, e eu gostaria muito, tenho pensado muito, construir a dignidade do professor. Tá? A partir do momento que ele construir a dignidade dele, pensar, olha, eu sou professor, eu mando na sala, eu sou um responsável pelo conhecimento, e eu preciso de todo o apoio para isso, e ele exigir esse apoio, seja da escola, dos pais ou do governo, né, das autoridades, nós passamos a ter uma transformação, né? Mas, infelizmente, hoje o professor não está afim, né, de encampar isso, de assumir o seu lugar e falar, viu, eu não sei, eu sou professor de língua portuguesa e falo menos gente.
Não, isso aí é no corriqueiro, no dia a dia, para a comunicação, gente. Olha, eu vim de uma escola de linguagem, de linguística, que respeita a fala, tá? Não sou normativista, não defendo o ensino da gramática à exaustão, defendo sim o ensino da interpretação de texto, da liberdade. É a gramática pensada. Nós temos 12 tipos de gramática. A escola elege uma só, que é a normativa, como se ela fosse a única. E então o que acontece? Mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de reconhecer que o professor tem que dominar, né? Ele tem que ser dominante na gramática normativa. Então ele não pode ir para a sala falar menos, tá? Ele, a figura dele ali, ele pode na rua, em qualquer ambiente ele falar, mas ele na sala ele não pode falar menos, sendo um professor de língua portuguesa. Se ele falar, o aluno vai reproduzir. Só que o problema é que esse aluno vai ser avaliado por esse menos, entendeu? Daí ele tá lá no vestibular, menos gente, ele marca um xizinho ali. Não, para ele soou automático, porque se o professor de português... Ainda, gente, nós temos a figura do professor não foi totalmente aniquilada. Nós temos um respeito ainda pela figura do professor. Ainda resta, tá? Apesar da maior parte dos professores não respeitarem essa figura, né? E por que eu posso falar... Posso esticar? Pode concluir, que a gente precisa para os apoiadores culturais, mas pode concluir. Só concluir uma coisa. Quando eu voltei de Campinas, eu estava ainda fazendo mestrado, eu voltei, estudei em escola pública a vida inteira, de ensino fundamental e médio, estudei na universidade pública. A minha intenção primeira, era retribuir isso para o Estado, né? Então eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever na diretoria de ensino daqui de Itapetininga, para pelo menos dar aula como eventual. Consegui dar aula 2 dias como eventual, não por causa dos alunos. Eu consegui fazer um trabalho, em 2 dias, muito depois eu fui saber, né, que tinha sido produtivo, mas me desanimou eu saindo da aula, uma colega de trabalho dizendo que estava exausta, que já tinha dado 14 aulas no dia, estava cansada. Eu olhei para ela e falei, mas você dá aula do quê? Ela, dei aula de física, educação física, inglês, português. Falei, nossa, mas você dá aula de tudo? Eu mesmo, como eventual, eu só me dispus a dar aula na área de letras que eu tinha me formado. Mesmo eu fiz 2 anos de física na Unicamp, né, depois que eu mudei para física, matemática aplicada, com curso integrado, para depois que eu fui para letras. E mais especificamente para linguística, né? E daí eu perguntei para ela, você é formada em quê? Ela, não sou formada não, moço. Estou no 2º ano de letras. Então, imagina só que figura é essa do professor que dá 14 aulas num dia, que não é formado, dá aula, ela não deu aula, ela não fez nada, Então, essa imagem, quando o aluno vê esse é o professor, você rasga totalmente a imagem do professor. Você, mesmo tendo essa ocorrência nos últimos 15 anos, mais ou menos, ainda nós temos um resto de dignidade voltado de reconhecimento de valor do professor, tá? Então, é a partir disso que a gente tem que puxar o trabalho de educação, né? Jovir, antes de darmos continuidade ao bate-papo aqui, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Você, telespectador, não saiam daí que voltamos já. Tá todo mundo dizendo que a Estile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Estile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó, essa mini saia de couro vem com tudo e os spikes também. Nossa, arrasou! Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na Estile, tá na rua. Olá! Se você gosta de moda, você não pode perder o programa TVI Fashion. É todo sábado, às 14h30. Conto com você. Assista as reprises em horários alternativos. TVI Fashion. Apoio cultural. Estile, de coração para você. Novos abrigos e ônibus da empresa Nossa Senhora Aparecida. Faça chuva ou faça sol, de dia ou de noite, nosso objetivo é cuidar bem de você. Empresa Nossa Senhora Aparecida.
O maior objetivo de uma empresa ou uma marca é crescer e conquistar mercado e reconhecimento na sociedade. Com empreendedorismo, profissionalismo, dedicação e responsabilidade social, as empresas crescem, ganham espaço e se consolidam. A população foi ouvida. Em breve você conhecerá as empresas e marcas mais lembradas da cidade. Aguardem. Vem aí Top of Mind 2013-2014, o maior prêmio empresarial de Itapetininga e região. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Quero aproveitar o ensejo e mandar um abraço ao meu amigo Renato Augusto, que sempre nos prestigia aqui no programa e vai fazer aniversário amanhã. Renato, um abraço para você aí, felicidades. Jovir, falávamos da questão da formação dos professores, né, como está sendo feita nas universidades, mas também tem um outro problema, que hoje as escolas, né, elas assumem o papel de educar esses alunos, no qual esse papel, sabemos bem, né, que seria dos pais, seria dos parentes mais próximos, e ela acaba deixando também um pouco a escolarização de lado? Olha, esse é um tema muito bem colocado. Eu, por muito tempo, sempre acreditei, né, por muito tempo acreditei que educação familiar, educação escolar, né? Muito bem pautado. Isso daí funcionou muito bem enquanto a escola, a estrutura da sociedade, a estrutura da família foi pautada pela instituição do medo, né? Então, você não vai fazer tal coisa porque você vai ficar de castigo, né? Se confundia respeito com medo, né? É aquela coisa, eu sou de uma escola que o diretor entrava em sala, você ficava em pé, né? Mostrando a deferência, mostrando o respeito. E, infelizmente, o diretor saía da sala, vinham as chacotas. Então, quer dizer, não era respeito, era medo, né? E o professor assistia aquilo. Mas o professor também sabia que nós não estávamos ainda, não estava naquele tempo militar, né? Apesar de ter recém saído do militarismo, né? Que é o período que eu ingressei na escola em 84. Ainda tinha esse resquício com as disciplinas do SPB, né? Educação moral e cívica. Então o que acaba acontecendo? A escola, ela tem que olhar que o aluno que ela recebia antes é aquele aluno que vinha com uma educação rígida da casa, uma escola que era para poucos alunos. Tá? Então, quer dizer, você tinha a parcela da população que ia para a escola, era uma parcela bem selecionada, pré-selecionada, porque o mercado de trabalho ele admitia pessoas sem escolaridade alguma. Você tinha uma grande empresa, uma grande indústria da década de 70, chegava a empregar no ABC 40 mil operários, né? na grande produção, no máximo de produção do Brasil, e pouco a pouco a tecnologia foi mudando esta cara. O mercado já não assimilava tanta pessoa sem formação nenhuma, sem leitura, não assimilava mais o analfabeto. Então você acaba empurrando para a escola pessoas que antes não estavam incluídas. E hoje nós chegamos ao ponto que um pai que mantém o filho fora da escola, ele sofre problemas, processos, né, civis, chegando até a prisão. Então o que acaba acontecendo? Nós temos um perfil de aluno que não é o mesmo perfil de antigamente. Aproveitando o gancho que você falou do perfil, talvez, como você disse, que a escola era para poucos, né? Você também defende muito isso, que a escola era para elite, por isso havia qualidade também no ensino? Absolutamente, entendeu? Absolutamente. Nós temos hoje, nós somos esquecedores. Não lembro quem que escreveu um texto que eu tive acesso, acho que em 2001, é o Esquecedor e... não vou lembrar o título, que ele fala da questão do quanto somos esquecedores, né? Nós brasileiros. Quem vê hoje a escola pública e o setor privado, não necessariamente vai saber da disputa, né? Do que representou Darcy Ribeiro na década de 70, tentando defender a educação pública, né? As propostas, tem propostas de Darcy Ribeiro que eram controversas, sim, mas isso é coisa de você, ninguém está isento ao erro, ninguém tem que ter um pensamento perfeito. Mas ele sabia que ele tinha que combater
a entrada da educação privada no país, naquele momento. Porque ele sabia que o negócio era só um aproveitamento, era só uma questão de momento. Então nós precisamos ter um sucateamento da educação pública, revertendo o seu papel na sociedade para justificar ou pagar por educação, né? Pagar para você frequentar uma escola limpinha, bem arrumado, tudo. No entanto, isso daí esconde. Por exemplo, eu fiz um trabalho sobre violência. A violência na escola pública, ela está no mesmo nível na escola particular. Então, não é questão de classe baixa e classe alta. Tá? Então, nós temos essa transformação da escola que ela passa a ser, para as massas, muita gente em pouco espaço, professores saturados, né? Com pouco investimento na sua formação, já com uma formação que foi naquela formação massificada de pouca qualidade, infelizmente. Então nós temos aí uma escola que tem que olhar para o aluno e tem que pensar, espera, nós temos que pensar em valores. Não é dogmatização, mas nós temos que resgatar o respeito da dignidade humana. Eu vou estar repetindo sempre, a coisa que eu mais defendo hoje na minha vida, meu princípio maior é a dignidade humana. Então tudo que contribua para a dignidade humana está contribuindo para que a gente evolua enquanto ser humano, né? E aí independe se vem do setor público ou do setor privado. Tá? Eu não vejo, nós não podemos mais ser, o socialismo precisa... Eu tenho meu pensamento, toda a base do meu pensamento está dentro do que é o pensamento socialista, mas é um socialista que reconhece, né, o papel do capital, né? O capital nos proporcionou muitas coisas, inclusive essa tecnologia, nós estarmos agora num programa de televisão e as pessoas estarem assistindo, né? Então o que acaba acontecendo? Essa escola, ela tem que pensar que o papel dela é resgatar essa dignidade humana. E se for caso dela assumir, né, dentro do modelo coletivo, o respeito, porque o que acontece? Vamos pensar, a família precisa da educação e ensinar os valores. Mas que valor ensina um pai ou uma mãe que andando de carro joga lixo pelo lado de fora? Isso é independente da classe social. Independente da classe social. Então, quer dizer, a escola vai estar refém desse valor? Vou pegar um caso estava esses dias no shopping, almoçando e escutando uma mãe com uma filha. A menina devia ter os seus 5, 6 anos. E eu fiquei assim, é o tipo de coisa que eu gostaria de poder intervir, mas não é minha alçada. É a ordem do individual, mas era cruel o que ela estava fazendo com a filha. Ela falava para a filha assim, filha, você brincou com suas colegas? Mas você não ficou falando, né, filha? Você não ficou falando dos outros, né, filha? E de repente a menina ia falar, não grite, ela gritando para a menina não gritar. Então, o que acontece? A preocupação dela estava mais com a imagem da menina social e ela mesma repreendendo a filha por falar alto e ela falando alto. Tá? É como o pai que repreende o filho para não falar palavrão, repreende falando um palavrão. Então, quer dizer, aquela coisa de que por um tempo prevaleceu, faço o que eu falo, não faço o que eu faço, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, isso daí isso é mau caratismo, entendeu? Então, nós temos que repensar os valores e a coisa é urgente, Nós podemos pensar em cultura diversas, eu poderia falar aqui em termos de educação. A pirataria é uma questão de educação. Se você compra você está assumindo um produto, né? A questão você está burlando questões de leis. Né? Tenha todo o problema que o imposto é caro no Brasil, ele torna inacessível os bens culturais, principalmente. Você vem destruindo uma rede, né? Na verdade, apesar dela já começar construída errada, mas você também ajuda. Você é parte desse processo. Mas vamos pensar por outro lado. Eu me lembro que a Sony, a Universal, a Paramount montaram um pool de grandes distribuidoras e produtoras e tentaram fazer uma campanha na periferia de São Paulo. Uma campanha contra a pirataria. Então foram falar com os professores falaram com seus alunos na periferia de São Paulo, né, lugar pobre, que a realidade não é do DVD, eu comprar um DVD de R$40, né? E daí o que acaba acontecendo?
Muito lúcido, muito interessante a entrevista da professora, a TV Cultura, que foi fazer essa matéria. A professora, depois que saíram os representantes da Sony e tal de perto, ela falou, viu, como que eu vou falar para o meu aluno ser contra a pirataria se o que traz comida para a casa dele é a banquinha de camelô que o pai tem na 25, nos arredores? Mas é uma faca de dois gumes, então, né? Porque, por exemplo... O que você coloca no lugar? Porque se você for pensar, por exemplo, né, a questão da pirataria também ela democratiza, no caso da cultura, né? Democratiza e ela dá acesso para as pessoas, com licença, falar bastante, né? O professor tem que fala e tem que molhar a garganta. Mas até essa coisa, a principal causa de aposentadoria precoce de professor é o não cuidado com a voz, né? Então, é uma coisa que, por exemplo, a gente não sabe respeitar isso. O professor gritando em sala, tem N coisas, né? Mas voltando ao assunto da pirataria, tem mais coisas envolvidas do que a gente possa imaginar, né? Porque tem um mercado, tem o ilegal, tem o incorreto, mas vamos ver a contrapartida, né? O que significa, no caso, a disseminação da cultura, né? Muitas pessoas... Tem trabalhos que são maravilhosos, tá? Que podem ser feitos, que são emocionantes. A primeira vez que assisti o show, um show comemorativo de 10 anos do grupo Palavra Cantada, né? Que foi gravado na turnê nos céus, né? Que teve... E era assim, vendo o que é emocionante, a voz embarga de pensar. O pai da periferia podendo levar o filho ou a filha, talvez a única oportunidade de ir a um show, né, com grande qualidade, com respeito àquelas crianças, àquelas pessoas que estão ali. Eles não estão cometendo nenhuma pirataria. Então, esse é o caminho. É você achar parcerias e levar a cultura para essas pessoas. E daí você saber que quem vai consumir o DVD, né, são pessoas que querem possuir, né? Querem ter aquele DVD e fazem questão de ter. E daí você pode desonerar o processo. E você pode também estar pensando como que eu vou inserir aquele camelô no mercado de trabalho, mesmo da produção cultural. Ele poderia estar tendo na banca dele DVDs originais. Se ele tivesse a lógica atendesse, né, o princípio que ele... Mas é a lógica do capitalismo que impede isso? Hoje é. E ela o que acontece? Não só a lógica do capitalismo. Eu acredito que nós já vivemos um pós-capitalismo, nós já estamos no pós-conceito. Tá? Não cabe muita coisa que a gente vai pensar, já não cabe mais. Por quê? Porque o capitalismo, ele precisa, e muito, da qualificação do seu funcionário para ele melhorar o seu produto, para ele vender mais. Então ele precisa muito da educação. Então ele precisa muito da qualificação, tanto da qualificação do seu funcionário, quanto da qualificação do seu cliente, do seu consumidor. Só que daí ele fica naquela, investe ou não investe? Esse jogo que os governos, o setor público, e para você ver, a questão da educação envolve até mesmo nessa que foi levantada, a reforma política. O financiamento público de campanha pode implicar em muita coisa para a educação. Se quisermos fazer um elo, por quê? Você vai ter desonerado, né, a carga, a obrigação do político de corresponder a interesse X e Y. E você acaba, daí, por exemplo, tendo mais liberdade para o investimento em educação. Por exemplo. Mas nós temos a complexidade que envolve toda a teia política e o sistema educacional, ele é o coração. O sistema educacional é o coração da sociedade. Porque ali, você tendo uma boa formação, você tem boa formação para a saúde, boa formação para a cultura, para o lazer, né? E para a própria educação e formação do conhecimento. Então, por que a Sony, a Paramount, a Universal vão atuar lá na escola? Eles sabem que é ali que acontece o mundo. É ali que pulsa o consumidor de amanhã. Entendeu? Eles sabem onde está pulsando isso. Será que os governos não sabem? Claro que sabem. Você falou coração da sociedade, né? Que a educação é o coração da sociedade. Eu me recordo de um
de uma aula que eu tive a oportunidade de estar assistindo com, escapou o nome dele agora aqui, o Gadotti. Professor Mário Gadotti, né? Mário Gadotti. Mário Gadotti, no qual ele dizia, ainda voltando um pouco para aquela questão da educação, que nós recebemos 3 tipos de educação, que é a educação da rua, a educação da escola e a educação das famílias. Aí, diante desse conceito, ele fala a importância do professor ser também o professor educador, não só o professor que vai ensinar o menino a fazer conteudista, conta, né? O conteudista, exatamente. O que você pensa sobre isso? Não, é dentro até mesmo, eu vou dizer que esse pensamento dele, já correto no seu momento, já precisaria de ser reformado. Por quê? Porque eu não imaginava, por exemplo, dentro do meu processo de formação mesmo, eu não imaginava que a sociedade ia ter a internet ia estar tão presente, né? Tão presente na vida das pessoas, ia transformar tanto, que iria fazer com que revêssemos o conceito de todo o processo social. Por exemplo, essa educação da rua, ela já está totalmente transformada. Porque você não consegue... o futebol vai sofrer cada vez mais com a carência dos campinhos, porque as crianças estão jogando videogame, estão jogando jogos online, estão tendo acesso mais cedo a tablet, notebook, e todos os mecanismos da tecnologia, até mesmo através do celular, e estão deixando de brincar na rua. Então essa educação da rua já se relativizou. Tá? Nós temos muito pouca gente na rua. Por isso que esse movimento, nessa manifestação que nós tivemos em junho, né, ela é emblemática de um momento e é emocionante a partir do momento que as ruas passam a ser reabitadas, né? Você acaba habitando novamente esse espaço que é esquecido por conta da tecnologia. Então, o professor mesmo, ele não tem mais como ser só conteudista. O professor não tem... olha, se tivermos o tempo que, vamos pensar, o Alberto Mangel tem um livro sobre a história da leitura, muito bonito, um livro, é a história da leitura romancizada. Ele, enquanto pesquisador, ele foi, era já estudioso e ele acabou sendo, vamos dizer, o ledor, né, o cara que lia pro Jorge Luiz Borges, né, escritor argentino, e o Borges, perdendo a visão, ele precisava de alguém que lesse para ele, né? Então, o que acaba acontecendo? Ele conta essa história da leitura e, em um determinado momento, ele faz esse comparativo, que na Idade Média, acho que no período já acho que, se eu não estou me falhando a memória, mas acho que no período já dos iluministas, ali no século XVIII, o que tinha de informação no mundo, na forma escrita, poderia ser lida, toda essa informação poderia ser lida por uma pessoa durante toda a sua vida. Hoje, o que se publica em um dia, né, a pessoa não lê em toda a sua vida. Então, a informação, ela se transformou, né? Ela já não é mais aquela informação profunda a todo momento, mas ao mesmo tempo ela pode ser. Então, o aluno, ele não precisa ir para a escola para adquirir informação. Ele não precisa ir para a escola para saber os detalhes, né, das navegações, né? Então ele precisa mais ser aquele cara que lê. Então o professor, ele tem que repensar o seu papel, que ele não é mais o conteudista. Talvez nos valores, na forma. Maravilha. Antes de darmos continuidade aqui ao bate-papo aqui com o Jovir e as perguntas, que são muitas, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. A Catedral de Itapetininga faz parte da história do nosso povo. Esse belo templo foi construído por nossos pais, nossos antepassados.
E hoje nós podemos fazer parte desta história. Queremos então restaurar este belo templo para que por muitos anos continue servindo para aqui se realizar então o encontro do divino com o humano. Nós contamos com a sua ajuda, nós contamos com a sua colaboração. Queremos fazer com que este templo possa servir para nossos filhos, nossas famílias, para que aqui então muitas pessoas possam realizar aqui o seu encontro pessoal com Jesus. Nós precisamos da sua colaboração. Ajude-nos a restaurar a nossa catedral. Procurando uma faculdade com qualidade de ensino reconhecida e um preço que você pode pagar? Completa infraestrutura, grupo de professores qualificados e laboratórios com equipamentos modernos. Sua faculdade é aqui e você ainda pode aderir ao crédito estudantil. Inscreva-se hoje mesmo no processo seletivo 2013, provas tradicional ou por agendamento. Se você procura qualidade de ensino e uma mensalidade que cabe no seu bolso, sua faculdade é aqui. Acesse suafaculdade.com.br. Venha para a IES. Com arquitetura arrojada e projeto paisagístico de encantar os olhos, o cemitério Jardim Vale da Paz possui 115 mil metros quadrados de área verde, templo ecumênico, carro elétrico, estrutura e serviços comparáveis aos melhores cemitérios do país. Cemitério Jardim Vale da Paz, um jardim de boas lembranças. Aleixos Restaurante, o melhor restaurante por quilo da cidade. Comida caseira com sabor inigualável. Venha nos visitar e experimentar as delícias que preparamos para você. Aleixos Restaurante, 3273-2014, Avenida José de Almeida Carvalho, 1165. Você sabia que a Unimed Itapetininga tem a melhor qualidade de imagem em tomografia multislice, ultrassom, radiografia, mamografia e eletrocardiograma? Unimed Itapetininga, tecnologia e precisão nos diagnósticos por imagem. Tá todo mundo dizendo que a Stile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Stile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó, essa mini saia de couro vem com tudo e os spikes também. Nossa, arrasou! Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na Stile, tá na rua. O consumidor diferencia produtos e serviços pela marca. Não arrisque. Registre hoje mesmo com a Village Marcas e Patentes. A Village também registra produtos junto aos órgãos de saúde. Possui engenheiros de patentes exclusivos. Conta com assessoria jurídica e departamento internacional que registra marcas e patentes em qualquer país do mundo. Sua marca merece credibilidade. Sua marca merece Village Marcas e Patentes. Novos abrigos e ônibus da empresa Nossa Senhora Aparecida. Faça chuva ou faça sol, de dia ou de noite, nosso objetivo é cuidar bem de você. Empresa Nossa Senhora Aparecida. Olá, assistam o programa TVI Mulher. Todas as sextas-feiras um programa inédito para você às 19h30. Assista também às reprises durante a semana nos horários alternativos. Aguardamos vocês. TVI Mulher, apoio cultural. Todeskine, a gente ama mudar com você. Voltamos em Itapetinga com mais um bloco do programa Telescópio. Peço culpa do meu amigo Aldo, que me mandou uma questão aqui interessante pro professor Jovir. Eu estava lendo aqui e eu vou ler agora para você, telespectador. O Aldo José Camargo nos escreve: a ética é algo que temos que sempre nos lembra que só se é cobrada com responsabilidade e ética dos outros, começando por nós mesmos, mesmo sendo também responsáveis e éticos. Na política, é preciso que o eleitor se conscientize que o voto não pode ser trocado por um cargo e nem por nada. Não se pode ter um ganho político a custos de prejuízos sociais. É mais ou menos isso? Perfeito. Perfeitamente, muito bem definida. A ética deve pautar todas as nossas condutas. A questão, eu acho que
talvez, que tem que ser colocado também em termos, já que estamos falando de educação mesmo, até que capacidade, que elementos tem o indivíduo comum, o cidadão comum, vamos pegar o estudante da rede pública, de decidir qual que é o parâmetro do que seja ético, né? Porque ele pode estar agindo com toda boa vontade, totalmente correto, né? Sem saber que aquele gesto dele, dentro de um quadro maior que a moral, né, os costumes, ele é antiético, né? A construção da consciência do que é o ato ético e o que é o ato antiético. Então, nesse sentido, é fundamental discutirmos. Eu acho muito mais interessante levarmos essas questões do que é ético, do que é devido se pensar ou não, para dentro da sala de aula, mais do que a classificação de uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Amém, né? Porque, para que uma pessoa precisa de uma classificação dessa? Não, ela precisa de saber o que é ético, né? O professor Aldo, né? Toca num ponto fundamental que permeia, né? É o elo entre educação e política. Jovi, o professor Fernando Henrique também nos escreve aqui: como ser um professor do século XX, sendo que temos métodos, né, de ensino do século XIX e alunos do século XXI? Olha, essa questão aí é a que tem que ser posta. Eu, particularmente, posso dizer que nós estamos amarrados muito pela burocracia, pela geração de documentos, de dados. Olson tem um livro do David Olson que ele fala o mundo no papel. Essa necessidade de gerar a caderneta, vamos pensar, por exemplo, a necessidade de ter a caderneta dos alunos, né, o diário de sala, essa coisa que se toma um tempo enorme do professor, né, que é puramente burocrático. A preocupação se o aluno está em sala de aula, se o professor está registrando em sala de aula, isso nos prende ao conteudismo, né, a disciplina dos enciclopedistas do século XVIII, XIX. Né? A questão a ser posta, eu me lembro muito bem, quando eu estava na faculdade de letras, dando aula, né, e a gente estava passando pelo processo de aprovação do curso, porque o MEC vem, aprova o projeto, no último ano da primeira turma ele vem para avaliar se vai aprovar o curso. E os dois representantes do MEC, reunidos com os professores numa sala, a primeira pergunta que eles fizeram, eles disseram para a gente que era mais importante: o que vocês estão fazendo para reinventar o espaço de aula, sem que você precise da sala de aula? Então nós estamos presos a arcabouços, né, que são a elementos que nos prendem ao passado. Enquanto o mundo está se virtualizando, não que a gente deva virtualizar tudo, não, mas a gente tem que reconhecer que o mundo hoje é outro. Os materiais didáticos, por exemplo, isso posso falar com tranquilidade, porque já trabalhei com os diversos, né? Trabalhei em Campinas, em São Paulo, em Tapetininga, Capivari, em São Miguel, dei aula. E o que acaba acontecendo? Os materiais, a maior parte dos materiais, quase a totalidade, os principais, pelo menos, materiais didáticos, os principais sistemas, estão com conhecimento preso na década de 90, começo da década de 90 do século passado. Se esses materiais que cobram aí mensalidades, conforme a grife, pode cobrar 800, 1.000 e poucos reais de um aluno, ele apresenta um material, né? E o triste são os pais aceitarem esse tipo de coisa, né? Será que o pai tem esse conhecimento, que, como você bem citou, né? Olha, uma parcela muito grande do sistema está travado educacional, que torna o professor refém, principalmente o professor da rede privada, são os pais. Porque os pais têm uma visão de educação que é a visão de educação da década de 80, que está muito presa a essa visão, né, enciclopedista lá do século 18, 19. Então os pais estão presos, né, nessa visão, e eles esperam que a escola corresponda. Eles querem ver resultado do filho, eles não querem ser incomodados. Eles não querem filhos que incomodem
o sistema. Então, isso daí amarra muito. Dê segmento também à questão ideológica do pai, né? A questão ideológica econômica, isso falando da escola particular. Sim. Onde a elite, né? Podemos dizer assim, estuda. E essa elite que pode transformar a educação, né? Ela que pode transformar a educação. Não é a classe média? Olha, a partir do momento, a classe média, ela está ainda nesse jogo. Ela está no meio entre deixar o Estado e entrar numa escola particular. Ela vive esse drama. Nós temos um leque aí de opções e essas pessoas ainda não sabem exatamente o que devem cobrar. Vou pegar um fato muito... que me incomoda muito, um cursinho pré-vestibular privado. Essa era uma das questões que estavam aqui. Que incomoda muito, muito, muito. O aluno vai lá, faz a matrícula e daí, se ele no meio do ano ele não quer mais fazer porque não está atendendo, ele tem que pagar multa. Ele paga um valor considerável, mas e a contraproposta? A responsabilidade dessa escola por esse aluno não estar contente com o que ele está tendo ali. Até mesmo em termos de... não gosto, olha, me arrepia esse processo, mas eu tenho que mencionar a questão do consumidor, porque você está pagando o quê quando você está indo para a escola particular? Você está pagando pela cadeira ali, você está pagando pelo conhecimento, você está pagando pelo quê? Né? Não digo você ter a responsabilização dos fins, mas dos meios. Você está pagando por meios distintos daqueles que a escola pública está fornecendo, distintos daqueles que você pode adquirir sozinho na casa. Então os pais ainda não têm essa dimensão, eles não sabem cobrar da escola. Eu acho o cúmulo, eu hoje atuo principalmente, né, para concursos públicos, mas não estou em escola alguma, porque me decepcionei muito, resolvi montar uma ideia minha, meu trabalho é totalmente diferenciado, poderia falar dele, não vim para fazer propaganda dele, mas poderia falar nesse entendimento, mas fica para um outro momento. Mas a questão é a seguinte, eu acho... O cúmulo, um pai pagar uma escola que teoricamente é de primeira linha, né, de grife, e ele precisa pagar professor particular para o seu filho. E depois também pagar um cursinho após os... O aluno estudou... 10, 15 anos. Não, ele estudou, o aluno estudou. A vida escolar dele hoje é de 12 anos. 12 anos. Com essa nova... com a pré-escola passando a ser primeiro ano. Então ele tem 12 anos de escolarização. Ele estudou a vida inteira numa escola particular. A mesma... Eu acho a falência dessa escola... é esse aluno fazer cursinho nela. Essa escola ética, então, falando a questão ética mencionada pelo Aldo, essa ética, a escola privada em si, ela acaba sendo antiética. Porque ela não percebe que, se 12 anos o aluno está ali, ele não... mas depende da disciplina, depende do comprometimento. Mas espera aí, o que ela ficou assistindo em 12 anos? Qual o compromisso que ela tem? É muito fácil a escola ser boa para o bom aluno. Tá? Isso é uma coisa mais simples. Numa sala, o difícil é você ser boa escola para o aluno que tem mais dificuldade, para aquele aluno que encontra maiores dificuldades em todo o seu processo de escolarização. Então é uma conveniência. Não por menos os grandes sistemas. Eu ganhei bolsa integral, né? E para começar o ensino médio, eu não era meu perfil, não queria nunca estudar em escola particular. Respeito, mas estou falando, eu não queria. Com 14 anos eu tinha definido comigo que a liberdade que eu tinha na escola pública era impagável, né? Ela não tinha preço. Só que essa escola privada, ela precisa dos alunos bons da escola pública para ela poder fazer o seu nome. Ainda persiste esse modelo, né? Ainda persiste bastante. Deixa eu perguntar uma questão, né, trazendo agora mais para a realidade de Itapetininga, né? Saiu a matéria aqui no Jornal Correio de Itapetininga que falou, né, da municipalização, que o Geraldo Macedo está trazendo 3 escolas estaduais para se tornarem do município. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre a municipalização do ensino. A municipalização do ensino, ela tem 2 faces, né? Ao mesmo tempo que é interessante você trazer para o município a determinação, a responsabilidade, né? Você responsabilizar o município pelaquela educação que é imediata, ela tem que ser contextual. Não tem como eu trabalhar um mesmo conteúdo, um mesmo modelo, um mesmo perfil para uma cidade de Itapetininga e uma cidade de Palmeiras dos Índios, em Alagoas, falando
de Alagoas, ou até mesmo para uma capital, Macapá, né? Não é a mesma realidade. Então, os conteúdos são outros, a contextualização do ensino, da interpretação do texto, da necessidade imediata da educação, são distintos. Então, a municipalização é interessante nesse sentido que você traz para a alçada do município a decisão, né, do todo o processo de escolarização. Por outro lado, há o perigo, né, das verbas. Esse é o nosso maior problema. A ética que envolve, se as pessoas que estão envolvidas todas se imbuíssem, né, de uma postura ética, de uma responsabilização, né, uma responsabilidade, assumir a responsabilidade da educação e pensar que efeito vai ter para as crianças que vivem nas periferias, né, da cidade de Itapetininga, por exemplo, e pensar, olha, eu vou investir muito bem esse dinheiro porque é o futuro, é a saúde, é a vida dessas pessoas que está em jogo. Se nós tivéssemos isso, a municipalização é a melhor coisa a se acontecer, né, para a educação nacional. Para a gente fechar esse bloco, Jovil, por que nos últimos 10 anos começou a se investir bastante na educação de base no Brasil? Justamente os indicadores internacionais fazem essa pressão, tá? Fazem essa pressão. O relatório Delors, né, que é muito bem discutido pelo Edgar Morin, né, o pensador, filósofo, professor, é um grande pensador do século, ele é um pensador do final do século XX com pensamento no século XXI. Aponta para uma necessidade da educação ser repensada mesmo, né, nos seus pilares. Então, esses indicadores internacionais obrigaram o Brasil a olhar para a sua educação de base, a olhar, mas ainda caminhamos a passos de tartaruga, muito, muito, perto do potencial que tem o Brasil, né? Se a gente pensar o quanto a gente exporta de pesquisadores, o quanto tem de bons pesquisadores brasileiros no exterior, porque lá eles têm o devido valor e o Brasil não tem, né? O Brasil tem muita potencialidade, o Brasil tem muita capacidade, nossa criatividade, pela miscigenação, pela riqueza de dados que nós temos, que estão todos prontos aqui para nós. Pela leitura da diversidade social, né? Pela leitura da diversidade social, a gente pode produzir muito, só que a gente engatinha muito ainda por conta da implementação. Muito fácil. Vou pegar um exemplo. A progressão continuada que todo mundo critica, que acha um absurdo, é um absurdo sim do jeito que ela foi implementada. Mas ela nasce de uma ideia, por exemplo, de Paulo Freire, que o conhecimento, você não pode prender um aluno por conta de um conhecimento, prendê-lo numa série. Ele só não compreendeu, por exemplo, geometria plana. Então ele foi mal em matemática, ele vai perder todo o ano, ele foi bem em outras coisas. Então, essa visão que, às vezes, o conhecimento não morde as pessoas, né? Ele não ataca as pessoas no mesmo momento, você tem de faixas de maturidade. Então, é uma coisa muito madura. Só que o que se fez, se viu uma oportunidade de você pegar uma teoria bonita, boa, um princípio bom, e você adaptar para a progressão e gerar números. Nós estamos aprovando. Nós estamos passando de ano. E essa questão aí dessas avaliações, Saresp, Todos pela Educação, sempre a famosa prova, né, que a gente estava falando, ela consegue mesmo avaliar a capacidade de interpretação, a capacidade de alfabetização dos alunos? Deveria, mas ainda, como falou o verbo que está, esse futuro do pretérito aí que está muito presente na minha fala, sim, é mais uma coisa que na teoria a coisa é boa e ela pode ter um cunho, né? Seja de qual partido venha, seja de qual ideologia venha, ela pode ser boa sim, e a implementação, né, a forma que eu levo isso daí a cabo que é o problema. Eu tenho que saber se de repente mais ou menos o Estado avalia e descobre a qualidade, ele tem que chamar e falar, opa, vamos ver o que está acontecendo aqui. Pegar os números não para avaliar o aluno, mas para avaliar o sistema. Vamos ver onde que está a deficiência, onde que está o real problema dessa... Logo que eu voltei para Itapetininga, eu participei da correção do Saresp, de prova de redação do Saresp.
E naquele ano caiu para os alunos, acho que de 9º ano, 8ª série, fazerem uma redação, uma narrativa. Uma situação, um problema era uma narrativa. E um aluno, né, escreveu uma narrativa inteiramente em gíria, tá? Totalmente em gíria. Ele escreveu, não usou palavra chula, não usou palavrão, mas só na gíria. O texto fantástico, formidável. E eu só fiquei sabendo do texto desse menino porque na sala estava uma professora que eu não conhecia ninguém daqui de Itapetininga enquanto aluno, porque eu estava voltando para Itapetininga. E essa professora conhecia esse menino como aluno. E ela, olha, o quanto ela xingou esse menino. Imagina, esse daqui é um traste, não sei o quê. Imagina produzir um texto desse, olha que linguagem. Ela foi afetada por uma imagem de comportamento desse aluno, que esse comportamento ele precisaria ser visto num sistema amplo, né, numa visão sociológica, psicológica, até mesmo do que é o ser humano, uma visão humana, né, e ela esqueceu todo o valor que tinha a redação dele. Então, aí uma avaliação está valendo o quê? Né? Se de repente gerou um texto de uma criatividade, gíria, mas a gíria é uma forma de expressão. Era narrativa, e se a personagem e o narrador falam em gíria, entendeu? Eu tenho que respeitar as formas, eu tenho que respeitar as manifestações, seja lá qual for. Então o conteúdo era maravilhoso e foi apagado, né? Eu, por acaso, tive a possibilidade de defendê-lo, né? Porque ela falou em voz alta e ela leu em voz alta a redação. Mas a nota foi baixa. Não, eu consegui defender. Consegui defender naquele momento. Não sei se ela depois foi falar com, vamos mesmo assim, vamos deixar essa nota. Porque eu tenho uma... Não fico quieto. Se eu posso não ficar quieto, eu não fico quieto. Maravilha. Antes de darmos continuidade ao bate-papo aqui hoje com o professor Jovir, vamos aos nossos apoiadores culturais e voltamos com o último bloco do programa Telescópio. Não saiam daí, voltamos já. Aleixos Restaurante, o melhor restaurante por quilo da cidade. Comida caseira com sabor inigualável. Venha nos visitar e experimentar as delícias que preparamos para você. Aleixos Restaurante, 3273-2014, Avenida José de Almeida Carvalho, 1165. Você sabia que a Unimed Itapetininga tem a melhor qualidade de imagem em tomografia multislice, ultrassom, radiografia, mamografia e eletrocardiograma? Unimed Itapetininga, tecnologia e precisão nos diagnósticos por imagem. Sim, amigos, assista o Garage. Todo sábado, 3 da tarde. E tem reprise durante a semana também. Tem banda, matéria, um monte de coisa legal. Né? Impressionante. Caralho, impressionante, é nóis. Apoio Cultural. GA Instrumentos Musicais. Rua Monsenhor Soares, 531, Centro. Tá todo mundo dizendo que a Stile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Stile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó, essa mini saia de couro vem com tudo e os spikes também. Nossa, arrasou. Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na Stile, tá na rua. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacret. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. Voltamos em Itapetininga para o último bloco do programa Telescópio. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento do Bolsacreto, Plano Familiar Camargo, Lojas Stile e Café Santo André.
Jovi, falávamos aqui no intervalo, né, a questão da academia. Você é um pouco contra, podemos dizer assim, ou pensa um tanto diferente dos pensadores acadêmicos? Eu dizer ou ser contra, eu sou reticente, bastante reticente, por causa da própria experiência que eu tive. Então eu fiz pesquisa na universidade. Olha, posso dizer para vocês, deixa eu deixar a modéstia de lado, eu venci dentro da universidade. Tá? Eu consegui ter acesso a muitas coisas, vindo de uma família humilde, família simples. Tá? Meu pai, a vida inteira, tendo que trabalhar em 2 empregos, né, para dar uma vida digna para os seus 5 filhos, sempre na dificuldade, sempre eu tive a felicidade de não passar o pior momento pelo que eles viveram, né, a década de 70, foi muito árdua, 60, 70, mas eu dentro da universidade, mesmo sendo essa figura que vem das classes baixas, né, tendo vencido dentro da universidade, tive bolsa de trabalho, tive a própria bolsa moradia, tive bolsa alimentação, né, fui representante em quase todas as instâncias, conheci a universidade em diversas dimensões, né? De sentar e poder conversar com o reitor, com o pró-reitor, conversar com pesquisadores internacionais, participei de congresso, trabalhando. Eu estava lá trabalhando, sendo monitor, ajudando, mas eu estava aprendendo, tudo foi muito rico para mim. Só que esse academicismo, ele tem um problema no Brasil, né? Não posso dizer da experiência no exterior, porque eu várias vezes tive a possibilidade de ir para o exterior, tá? Fazer pesquisa. Eu ficava sempre reticente, será que eu não preciso, eu sempre tive comigo, será que eu não precisava conhecer primeiro o Brasil, será que eu não preciso, talvez seja ufanismo, talvez tenha sido inocência da minha parte. Eu hoje, o exterior não me seduz mais do que me seduz o Brasil, né? É uma coisa assim que talvez, espero que não tenha sido empobrecedor, eu acredito que não, mas o academicismo no Brasil, ele se fecha, ele cria um castelo de cristal e ele tem bons estudos, boa teoria, uma base de discussão muito boa, mas está muito longe da população. A universidade, esse academicismo, está distante das pessoas, ainda está distante. Então isso fez em mim um mal-estar contra esse academicismo. Eu acho que ele precisa estar mais perto, a universidade precisa chegar mais às pessoas, porque o máximo que as pessoas ouvem falar de Unicamp, por exemplo, vou pegar o exemplo do Unicamp. A Unicamp tem uma produção na parte de engenharia de alimentos fantástica. E as pessoas ficam sabendo como? Quando passa no Jornal Nacional, quando passa numa matéria no Fantástico, ou quando o Globo Repórter. Tá? Os outros canais quase nem tanto vai nessa divulgação. Essa, então, existe você conhecer o que está acontecendo ali dentro, e a universidade, ela é rica, entendeu? Eu fui representando a moradia da Unicamp por 2 anos, como eu já havia dito, e ali viviam, né, na época, regularmente, 947 pessoas e na qualidade de hóspede ou agregados ou temporários, que dava um total de 1.500 pessoas juntando os regulares. Então, é uma diversidade muito grande de gente do mundo inteiro, chineses, né, tem hospedagem ali, francês, você tem da América do Sul, é rica a presença de peruanos, bolivianos, colombianos. Isso traz para a gente uma riqueza muito grande, e essa riqueza se encerra na universidade. Tá? Eu aprendi muito sobre o ser humano. Vou dizer para você, para o telespectador, que o que mais mexeu comigo, né, na minha vida foram os 17 dias que eu fiquei internado no hospital da Unicamp. E o hospital público da Unicamp, ele é para a população, e as pessoas não tem como o itapetiningano, de livre, espontânea vontade, sair daqui e chegar lá para um tratamento. Mas se ele tiver necessidade, o hospital da Unicamp é também para o itapetiningano. Tá? E é uma vivência, eu vivi internado ali, e eu procurei não falar que eu era aluno de mestrado, porque eu não queria, era imbuído de uma ideologia muito bonita, tá? Que passou, mas eu não queria ser melhor do que ninguém naquele momento. Continuo não sendo, mas
percebo que eu talvez não devesse ter escondido isso. Então, o academicismo, agora, quando eles souberam, eu fiquei 16 dias porque foram desmarcadas 3 vezes a minha cirurgia. Quando souberam que eu era aluno de mestrado, conseguiram marcar a cirurgia o mais rápido possível. Fizeram a cirurgia fora do horário. É triste isso, é triste. Fico contente pela deferência, claro, tá, mas é triste. Isso poderia acontecer para qualquer cidadão, para qualquer momento, em qualquer circunstância. Então o academicismo tem essas coisas de gerar um mundo falso, porque ele acaba não sendo aplicado. Ao mesmo tempo, a gente estava falando da progressão automática, é muito bonita, tem todo o embasamento, tem uma visão vigotskiana na história. O pensamento de Vygotsky, de repente, que muitos falam, isso aqui é socioconstrutivismo, isso daqui é Vygotsky, mas o que é Vygotsky? Né? Pensador russo, tem uma coisa muito interessante, a forma dele descrever a linguagem altruísta e a linguagem egocêntrica. Tá? O pensamento altruísta, o pensamento egocêntrico. Essa teorização que não chega sequer ao professor de 1ª a 4ª. Então, está muito longe. Tá? Nós temos um grande pensamento, nós temos grandes pensadores, grandes obras que chegam só na superfície para as pessoas. Jovi, falando sobre a questão acadêmica, não vamos falar da questão da universidade. Hoje a universidade oferece acesso a todos ou ela continua ainda elitizada? Olha, ela já vem sendo de acesso a todos há um bom tempo e o governo Lula possibilitou isso, aos seus méritos. Tá? A inserção, ela é fundamental. Ela é fundamental. Vou dizer uma coisa polêmica. Eu sou contra cota para negros, por exemplo, ou índios, ou qualquer, mas ao mesmo tempo sou a favor, porque eu não vejo nada para se colocar no lugar. Nós temos um erro histórico aí. Tá? Em que a universidade ela é branca, essencialmente. Ela é formada por ela é europeizada demais. E isso ela só tem a perder. Tá? E ela só tem a perder até o ponto que eu briguei muito seriamente com a representante do Serviço Social da Universidade, da Unicamp, e uma das coisas que a gente exigiu é que o processo seletivo da moradia fosse feito por profissionais, e a Unicamp cedeu os seus assistentes sociais. E uma assistente social dizendo, olha, esse cara aqui não pode estar na moradia, só pode ser usuário de maconha. E o que ele tinha? Cabelo Rastafari. Então, pera lá, ela está julgando por foto quem merece, quem deve, quem precisa da moradia ou não? Então, existe uma coisa, o negro acaba sendo estigmatizado, né? Não só o negro, o pobre de um modo geral. Mas, ao mesmo tempo, qual que é o problema da cota? Você joga essa pessoa lá para dentro da universidade. E daí? E o dia a dia dela? Quem que vai dar sustentação? Tem a questão da defasagem também, pode ser enorme, educacional, dinheiro, xerox. Por mais que você tenha biblioteca pública, o grande mérito, a grande diferença, a principal diferença da universidade pública para a privada é que a universidade pública tem uma biblioteca riquíssima. Tem o acervo maravilhoso, o acesso à informação é maravilhoso. E os professores, não que as aulas deles sejam as melhores, mas são pessoas que eles são uma biblioteca ambulante. Então eles têm a dica certa. Uma dica de uma leitura que um professor dê para você pode valer mais do que o curso todo. Então, só que daí nem sempre, por mais que seja rico e tenha muita possibilidade, você depende muito da reprodução xerográfica, né? Você precisa muito de xerox. Será que essas pessoas que estão indo para dentro têm acesso ao xerox, à roupa? Jovi, nossa entrevista está chegando ao fim. Queria muito agradecer você, a sua participação hoje, por enriquecer o nosso debate e por falar em educação, por falar em política também. Que nota você dá hoje para educação, para o sistema educacional do Brasil? Não, difícil avaliar, viu? Eu preferia colocar sem nota, porque acabaria sendo leviano, porque você acaba avaliando todo mundo como sendo uma coisa só. Mas... Foi só uma brincadeira, mas a gente precisa de parâmetros. Ao mesmo tempo que sou contra a avaliação, do jeito que ela acontece, se você não tem avaliação, como que você vai saber como que está?
acontecendo a coisa. Não tem, ela precisa ser avaliada. O sistema precisa ser avaliado e todos nós temos que estar dispostos a ser avaliados, né? Mas eu agradeço a oportunidade. Falar de educação é uma coisa que eu gosto. Eu me decidi, né, uma semana antes de prestar o vestibular para a Unicamp, eu estava decidido a fazer odontologia. Uma semana de prestar o vestibular, de fazer inscrição para o vestibular. E na última semana eu falei, puxa, o que você gosta, Juveira, é de física, de matemática, você gosta de conhecimento. Isso sempre li muito, né? Tanto que ultimamente eu tenho lido muito sobre a mente, tenho lido muito os trabalhos do Antônio Damasio sobre a construção da consciência e da mente. Qualquer dia a gente pode discutir sobre isso, inclusive. Mas eu me decidi ir para a área de exatas e depois me decidi dentro da universidade que eu queria ser professor. E eu tenho orgulho, tenho muito orgulho de ser, eu gosto de discutir e educação precisa ser discutida e muito, né? Precisa ser levada a cabo, mexer nas feridas, mexer nos pontos fracos e quem vai construir somos nós, né? Você fermentando e fomentando o debate, o jornalista tem um papel fundamental, né, nesse meio. E nós, professores, assumindo a nossa postura, principalmente ética, como disse o professor Aldo, né? E muito obrigado pelo convite. Obrigado, Jovi, obrigado a você, telespectador. Lembrando que hoje, a partir das 14 horas e 30 minutos, Camisa 99 com o Milton Neri, com o Vitor, que pensam que entendem de futebol, mas eles não entendem muita coisa. E também às 18 horas, meu amigo Gustavo Gurgel estará comandando a nave Cidade Livre com as principais discussões em relação à política de Itapetininga e do Brasil. A você, telespectador, fique com Deus e amanhã voltamos com mais um programa Telescópio a partir do 12:30. Um abraço a todos.